mordidas desses animais te matariam? Aranhas. Elas são bem venenosas e bem perigosas. E por isso, dependendo da espécie, levaria em média 50 mordidas pra ela te arrastar pra cima. A menos que elas fossem radioativas. Abelha. Eu morreria com só uma, porque eu tenho alergia. Mas pessoas normais precisariam levar 800 pra não sobreviver. E acho que deve ser uma das piores mortes possíveis. Pra formigas te matarem, você precisaria ser picado 2000 vezes. Isso porque essa quantidade de veneno te levaria a um choque anafilático. Escorpião. Se você não procurar tratamento, uma só picada já é suficiente pra te levar de vala. Medo. Por fim, crocodilo. Depende muito de onde ele te morder, mas em média levaria só 2 mordidas pra você ser derrotado por um crocodilo. Quantas mordidas desses animais te matariam? Leão. Eles são muito fortes e por isso levariam só 11 mordidas pra você ir dessa pra melhor. Gato. Se você for alérgico que nem eu, reze. Mas se você for uma pessoa normal, levariam 89 mordidas pra um gatinho te levar de arrasta. Pra mosquitos te matarem, você precisaria ser mordido 1 milhão de vezes. Isso porque você teria um choque anafilático e muita inflamação. Água viva. Em média, 10 picadas tem veneno suficiente pra derrotar uma pessoa. Mas se você der azar e for uma espécie perigosa, uma só já fodeu. Por fim, dragão de Komodo. Pensando na mordida em si, você precisaria levar 100 pra partir. Mas se você deixasse o veneno agir, uma só já seria letal. Quantas pizzas você precisa comer pra dar prejuízo num rodízio? O custo médio de uma pizza de 8 pedaços é mais ou menos R$28, que dividindo daria R$3,50 por pedaço. Já o rodízio custa R$70 em média. Se o rodízio custa R$70, é como se você estivesse comprando 20 pedaços. Então, se você comer até 20 pedaços, o restaurante não perde nada. Mas comendo 21 vai dar prejuízo. Quantas pizzas você precisa comer pra dar prejuízo num rodízio? O custo médio de uma pizza de 8 pedaços é mais ou menos R$28, que dividindo daria R$3,50 por pedaço. Já o rodízio custa R$70 em média. Se o rodízio custa R$70, é como se você estivesse comprando 20 pedaços. Então, se você comer até 20 pedaços, o restaurante não perde nada. Mas comendo 21 vai dar prejuízo. Quantas pizzas você precisa comer pra dar prejuízo num rodízio? O custo médio de uma pizza de 8 pedaços é mais ou menos R$28, que dividindo daria R$3,50 por pedaço. Já o rodízio custa R$70 em média. Se o rodízio custa R$70, é como se você estivesse comprando 20 pedaços. Então, se você comer até 20 pedaços, o restaurante não perde nada. Mas comendo 21 vai dar prejuízo. Quanto dessas coisas te mataria? Sementes de cereja podem parecer inofensivas, mas comer só 9 delas te levaria de vala, porque elas têm muito cianeto, que é extremamente tóxico. Dias sem dormir. Só 12 dias sem sono seria suficiente pra você deixar de existir, porque descansar é extremamente importante pra função do corpo. Xícaras de café. O limite pra uma pessoa de tamanho e peso médio é de 40, porque consumir muita cafeína afetaria muito o seu coração. Laranjas. Elas são bem inofensivas, mas se você comesse 11.000, a quantidade de vitamina C, fibras e glicose seria demais pro seu corpo. Por fim, água. Sim, é possível morrer por tomar água demais. Isso chama envenenamento por água e acontece se você tomar 8 litros de água de uma vez só. Quanto dessas coisas te mataria? Sementes de cereja podem parecer inofensivas, mas comer só 9 delas te levaria de vala, porque elas têm muito cianeto, que é extremamente tóxico. Dias sem dormir. Só 12 dias sem sono seria suficiente pra você deixar de existir, porque descansar é extremamente importante pra função do corpo. Xícaras de café. O limite pra uma pessoa de tamanho e peso médio é de 40, porque consumir muita cafeína afetaria muito o seu coração. Laranjas. Elas são bem inofensivas, mas se você comesse 11.000, a quantidade de vitamina C, fibras e glicose seria demais pro seu corpo. Por fim, água. Sim, é possível morrer por tomar água demais. Isso chama envenenamento por água e acontece se você tomar 8 litros de água de uma vez só. Por quanto tempo esses personagens seriam presos? O Bob Esponja cometeu muitos crimes, como dirigir perigosamente e jogar lixo na rua, e isso deixaria ele preso por uns 90 dias. O Woody ficaria 20 anos na prisão pela sua tentativa de homicídio qualificado contra o Buzz Lightyear, enquanto o Urso Lotso, que é o vilão do filme, ficaria uns 50 anos, por alguns crimes parecidos. O Seu Siriguejo ficaria cerca de 20 anos preso, por lavar dinheiro e sonegar imposto. Já o Plankton pegaria uma pena de 100 anos pelos seus roubos, além de escravizar a fenda do biquíni inteira. O Doofenshmirtz ficaria 120 anos, por roubo e vários experimentos criminosos no seu laboratório, enquanto a Fera, de A Bela e a Fera, ficaria 165 anos, por causa dos seus sequestros. Mas o pior de todos seria o Rick Sanchez, que ficaria 519 milhões de anos, pela destruição de várias galáxias. Quanto tempo você sobreviveria comendo só essas coisas? Se você tomasse só Coca-Cola, morreria em 3 meses. Isso porque ela não tem muitas calorias nem vitaminas. E esse
esse é o máximo que seu corpo conseguiria aguentar. Se você comesse só cenouras, morreria em 1 mês e meio. Primeiro que a sua pele ficaria laranja, e depois você ficaria desnutrido. Comendo só batata frita, você sobreviveria de 2 a 3 meses. A falta de proteína e vitaminas fariam você ficar muito desnutrido, enquanto o excesso de gordura e sal sobrecarregaria os seus órgãos. Mas seriam 3 meses felizes. Se você comesse só tomate, sobreviveria no máximo 4 meses, porque a acidez acabaria te matando, fora a falta de vitaminas. Se você comesse só arroz, viveriam 5 meses. Mas se fosse arroz integral, viveria um pouco mais, porque ele é um pouco mais nutritivo. Por fim, você poderia viver até 1 ano comendo só maçãs, porque ela tem algumas vitaminas e fibras essenciais. Mas a falta de proteínas e gorduras faria você ter uma desnutrição bem grave. Quanto tempo você sobreviveria comendo só essas coisas? Comendo só coxinha, você duraria de 2 a 4 semanas. Apesar de ter proteína e carboidrato, ela é frita, cheia de gordura e tem pouca fibra. Isso faria o seu intestino travar, além de te deixar fraco e constantemente com enjoo. Vivendo só de chocolate, você duraria de 1 a 2 semanas. Ele te daria energia, mas é quase só açúcar e gordura. E por isso você ficaria hiperativo nos primeiros dias, mas depois teria muita dor de barriga e morreria. Pelo menos seria uma vida feliz. Só no miojo você duraria de 3 a 5 semanas. Ele tem muito sódio e quase nenhum nutriente, o que causaria problema nos rins, pressão alta e inchaço. E você perderia todos os seus músculos por falta de proteína. Por fim, vivendo só de leite condensado, você viveria de 1 a 2 semanas. Ele tem muito açúcar e quase nenhum nutriente útil. Você teria picos de energia, mas desmaiaria logo em seguida. E o seu corpo não aguentaria muito tempo. Quanto tempo você sobreviveria contra esses personagens? Primeiro, Pac-Man. Um ser humano normal sobreviveria só cerca de 5 minutos. Mas, dependendo do quão rápido você for, daria pra durar um pouco mais. Próximo, Steve de Minecraft. Enfrentando ele, você sobreviveria só cerca de 3 minutos. Porque ele seria, basicamente, a pessoa mais forte do mundo. Se você fosse lutar contra um Battle Droid de Star Wars, você duraria cerca de 5 horas. Porque apesar de serem bem fortes, eles não são muito inteligentes. Bob Esponja. Você sobreviveria basicamente uma vida inteira humana, de 70 a 80 anos. Porque ele não é forte, inteligente nem rápido. Mas ele acabaria ganhando a batalha, porque as esponjas vivem cerca de 2.000 anos. E por fim, Thanos. Você sobreviveria só 0,3 segundos, porque é o tempo que leva pra ele estalar os dedos. Quanto tempo você sobreviveria nadando nessas coisas? Se você nadasse em café, sobreviveria no máximo alguns dias. Se ele tivesse quente, isso causaria queimaduras muito graves na sua pele. E o contato prolongado com a cafeína seria tóxico, afetando seu coração, rins e sistema nervoso. Já nadando em vodka, sobreviveria no máximo 1 dia, porque além de ressecar sua pele, ela afetaria o seu fígado, cérebro e até o seu coração. Se você nadasse em Nutella, sobreviveria só algumas horas, porque apesar de parecer inofensiva, ela é muito densa, dificultando movimentos, bloqueando a sua respiração e impedindo o seu corpo de liberar calor. Você basicamente ia cozinhar de dentro pra fora. Por fim, nadando em esferas de gel, você sobreviveria no máximo algumas horas, porque apesar de parecer divertido, elas bloqueariam os seus movimentos e não deixariam o ar circular. Você não conseguiria nadar e acabaria sufocando. Quanto tempo você sobreviveria nesses mundos? Se você morasse em Springfield dos Simpsons, viveria uns 300 anos, já que as pessoas raramente envelhecem e morrem lá. Em The Walking Dead, uma pessoa normal sobreviveria uns 3 dias. Mas se você fosse mais habilidoso, duraria de 3 a 5 anos. Em Jurassic Park, sua expectativa de vida seria só 10 horas, por motivos de dinossauro. Em Round 6, as chances de sobreviver mais do que alguns dias são baixas, porque em média só 19 pessoas saem vivas do jogo. Mas se você for muito bom, quem sabe? Em Minecraft, uma pessoa normal viveria só 12 horas, porque sobreviver à noite é um desafio. E se você morasse na fenda do biquíni, viveria só 2 minutos, porque a pressão da água e falta de oxigênio seriam fatais, a menos que você achasse o capacete da Sandy. Quanto tempo você sobreviveria nesses mundos? No mundo de Death Note, você sobreviveria uns 70 anos, a menos que você fosse um criminoso. Aí você viveria uns 40 segundos. No mundo de Resident Evil, você viveria uns 14 dias, porque os zumbis acabariam com você rapidinho. No universo de Lego, você viveria só 7 dias, porque apesar de não ser um lugar perigoso, toda a sua comida seria de plástico, que não tem nenhum nutriente. Fora a dor de pisar em Lego toda hora. Em Pandora de Avatar, você viveria só 18 horas, porque o ar de lá é venenoso pros humanos. Fora que o planeta estaria cheio de aliens gigantes. 20 minutos é o que você aguentaria no mundo de Fortnite. E se você não sabe construir, seria menos ainda. Por fim, no mundo de Mario, você viveria só 10 minutos, já que lá tem muitas ameaças. A vantagem é que você teria 3 vidas pra gastar. Quanto tempo você sobreviveria nesses mundos? Em GTA, você sobreviveria de 5 a 15 minutos, antes de ser atropelado, baleado ou preso. Além disso, pela violência e falta
falta de leis, mesmo que você fosse muito bom, não passaria de 24 horas. Em Roblox, uma pessoa normal viveria 90 anos em um lobby seguro, porque não sentiria nem fome nem sede. Mas em modos mais perigosos, a sua expectativa de vida seria só 5 minutos. Já no mundo de Stranger Things, você viveria de 1 a 3 dias. Isso se sobrevivesse ao Demogorgon. No universo de Five Nights at Freddy's, você viveria só alguns minutos, porque o comportamento dos personagens é um pouco imprevisível. Além do estresse psicológico que faria você enlouquecer. Por fim, se você vivesse em Naruto, sobreviveria de 1 a 2 semanas. Isso por causa dos ninjas treinados e das criaturas perigosas, como demônios e animais místicos. A menos que você fosse um ninja treinado. Aí daria bom. Quanto tempo você sobreviveria em outros planetas? Em Plutão, você sobreviveria no máximo uns 10 segundos, porque lá as temperaturas são extremamente frias e você congelaria bem rápido. Em Marte, caso fosse verão e as temperaturas estivessem perto dos 20 graus, você sobreviveria. Quanto tempo você viveria sem essas coisas? Sem boca, você viveria só 3 dias, porque não conseguiria comer, beber e nem respirar direito. Já sem pele, você viveria só 30 segundos, porque perderia sangue e água e pegaria infecções muito mortais. Se você não tivesse ossos, morreria em uns 5 minutos, porque não conseguiria sustentar os seus pulmões e cérebro, e não conseguiria se mexer. Já sem nariz, você viveria uma vida normal, mas não conseguiria sentir alguns cheiros e sabores. Uma merda! E sem cérebro, você morreria na hora, porque é ele que manda em tudo no seu corpo. Quanto tempo você viveria sem essas coisas? Sem boca, você viveria só 3 dias, porque não conseguiria comer, beber e nem respirar direito. Já sem pele, você viveria só 30 segundos, porque perderia sangue e água e pegaria infecções muito mortais. Se você não tivesse ossos, morreria em uns 5 minutos, porque não conseguiria sustentar os seus pulmões e cérebro, e não conseguiria se mexer. Já sem nariz, você viveria uma vida normal, mas não conseguiria sentir alguns cheiros e sabores. Uma merda! E sem cérebro, você morreria na hora, porque é ele que manda em tudo no seu corpo. Quanto tempo você sobreviveria se comesse só essas coisas? Se você só comesse molho de pimenta, duraria uns 5 dias, porque seu estômago seria quase que literalmente digerido por dentro. Delícia! Se você comesse só chocolate, duraria de 1 a 2 meses. Isso porque ele tem alguns nutrientes, mas causaria algumas deficiências nutricionais e aumentaria sua chance de ter algumas doenças como diabetes. Se você comesse só miojo, duraria só 1 ano, porque as chances de ter um ataque cardíaco seriam bem mais altas. Galera que mora sozinha, essa é pra vocês. Se você comesse só nuggets de frango, duraria 15 anos. E sim, já testaram isso. Mas se você só comesse Big Macs, duraria 20 anos. Isso porque eles têm boa parte dos nutrientes que a gente precisa pra viver. E sim, também já testaram isso. E por fim, comendo só pizza, você duraria cerca de 30 anos. Achei bastante tempo, vale a pena. Quanto tempo você sobreviveria se comesse só essas comidas? Se você só tomasse café, morreria depois de 8 dias. Isso porque a quantidade alta de cafeína sobrecarregaria o seu coração e você não aguentaria. Comendo só pão, daria pra sobreviver por 9 meses, porque ele até te daria energia pra sobreviver, mas você perderia bastante músculo e os seus órgãos começariam a falhar, por falta de aminoácidos. Se você comesse só carne, daria pra sobreviver por até 2 anos, porque ela forneceria bastante gordura e proteína, que te dariam energia, mas você teria deficiência de fibras, vitaminas e minerais, que eventualmente te mataria. Comendo só nuggets, você conseguiria sobreviver por até 15 anos. Isso porque ele tem um bom valor nutricional, mas a quantidade alta de fritura não te faria bem. Seriam anos felizes, pelo menos. Quantos buracos tem um canudo? Comenta sua resposta. Algumas pessoas acham que são 2 e outras acham que é 1. Pra quem acha que são 2, se o canudo fosse ficando cada vez menor, você continuaria dizendo que ele tem 2 buracos? Porque ele viraria tipo uma rosquinha, que tem só um buraco. Mas pra quem acha que tem 1, se você tampar uma ponta do canudo, ele continua tendo um buraco. Então como que ele pode ter só um? Comenta a sua opinião e eu vou deixar a resposta dos cientistas nos comentários. Quantos buracos tem um canudo? Comenta a sua resposta. Algumas pessoas acham que são 2 e outras acham que é 1. Pra quem acha que são 2, se o canudo fosse ficando cada vez menor, você continuaria dizendo que ele tem 2 buracos? Porque ele viraria tipo uma rosquinha, que tem só um buraco. Mas pra quem acha que tem 1, se você tampar uma ponta do canudo, ele continua tendo um buraco. Então como que ele pode ter só um? Comenta a sua opinião e eu vou deixar a resposta dos cientistas nos comentários. Quantos buracos tem um canudo? Comenta a sua resposta. Algumas pessoas acham que são 2 e outras acham que é 1. Pra quem acha que são 2, se o canudo fosse ficando cada vez menor, você continuaria dizendo que ele tem 2 buracos? Porque ele viraria tipo uma rosquinha, que tem só um buraco. Mas pra quem acha que tem 1, se você tampar uma ponta do canudo, ele continua tendo um buraco. Então como que ele pode ter só um? Comenta a sua opinião e eu vou deixar a resposta dos cientistas nos comentários.